Bom dia, senhoras e senhores, 2 de janeiro de 2024, feliz ano novo para todas e para todos. E o ano começa cheio de boas notícias, muitas boas notícias, principalmente para um país que vive crise econômica desde que a crise econômica começou a se desenhar e começou a crescer, desde que a população, uma parte da população brasileira, enlouqueceu em 2013 e num momento em que a economia crescia, o desemprego era baixo, a criação de empregos era farta, as pessoas foram à rua por causa de um aumento de passagem de ônibus de 20 centavos em São Paulo, e ali começava-se a ver que a insanidade paira sobre o povo brasileiro, e não é só a esquerda, não é só a direita, é algo que paira sobre o Brasil. E esse fenômeno agora fica muito claro em relação ao bolsonarismo, que vai demonstrando de que parte do espectro político vem as maiores loucuras que às vezes acabam contaminando até a esquerda, setores da esquerda, como aconteceu em 2013, que fez esquerdistas irem às ruas protestar contra o governo Dilma Rousseff por 20 centavos e depois abriram caminho para um golpe, para vários golpes, um golpe que derrubou Dilma, outro golpe que derrubou Lula e outro golpe que elegeu Bolsonaro, né? O Lula não foi derrubado, mas ele foi preso e na verdade foi derrubado da eleição de 2018. Tudo isso agora culmina com um surto de ódio, de raiva e de medo mesmo do bolsonarismo diante de algo que ninguém mais questiona, nem a mídia consegue mais questionar, que em um ano o Lula consertou a economia do país e está atraindo investimentos e atraindo algo inédito que não acontecia desde 2011, que é o reconhecimento das agências de classificação de risco e de aval e que avalizam economias sólidas. Veja só, em 2011 foi a última vez que isso ocorreu. Por que isso ocorreu em 2011? Porque o Brasil chegava ao grau de investimento, subia dentro do grau de investimento que já tinha chegado em 2010 com o Lula. Em 2011 o Brasil subiu na escala do grau de investimento das economias bem avaliadas, então já tinha atingido o patamar de economia segura, e aí dentro desse patamar cresceu de novo em 2011. A partir de 2015, com o golpe contra Dilma Rousseff, a economia começou a desabar. Agora o Brasil, depois que passou o furacão Bolsonaro, o Lula herda um país totalmente desorganizado, reservas cambiais em queda, desemprego alto, inflação ainda alta, e aí começa. Veja só essa manchete recente: desemprego cai para 7,6% e população ocupada bate recorde, que é o menor desemprego desde 2014, contrariando todas as previsões do mercado financeiro, do bolsonarismo, dizendo que seria um ano terrível, que tudo iria piorar, não é? E aí a gente vê como é que a realidade desmentiu essas previsões. Aqui você vê o Boletim Focus, como está aqui, noticiado pela Agência Brasil, é um boletim feito pelo Banco Central para o mercado financeiro. Sobre o mercado financeiro. O Boletim Focus, ele reflete as estimativas do mercado financeiro sobre a economia brasileira. Não é uma opinião do governo, é uma opinião do mercado que o governo reproduz. E aqui o Boletim Focus
mostra a estimativa do mercado para a inflação em queda e PIB crescendo, economia crescendo. Então quem diz isso são os banqueiros, não é o governo. E aqui um boletim econômico privado que relata que após Standard & Poor's e Fitch, outras agências melhoram a avaliação do Brasil. DBRS Morningstar elevou o rating do país, enquanto a Austin mudou perspectiva em moeda local para positiva. A Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's são as três grandes agências de classificação de risco que no mundo inteiro pautam os investimentos. Então, qualquer um que queira investir num país, ele vai ver o que essa Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, que ainda não aumentou a nota do Brasil, dizem sobre a economia daquele país. E agora agências menores como essa DBRS Morningstar, Austin e as duas agências citaram como justificativa a melhora nas perspectivas fiscais após o avanço do novo arcabouço fiscal. Todo mundo se lembra sobre a celeuma que se fez no começo do governo Lula, no início do ano passado, sobre a responsabilidade fiscal do governo, e aí a prova de que era tudo bobagem. E, na verdade, aqui nós temos estudos que mostram, veja aqui, Freud explica como a psicanálise ajuda a entender as reações dos bolsonaristas. Estudo de Sigmund Freud organiza o conhecimento sobre as movimentações políticas e sociais e seus efeitos coletivos. Você veja bem, a obra Psicologia das Massas, do precursor da psicanálise Sigmund Freud, escrita em 1921, no período em que a Europa vivenciava a ascensão do nazismo, ele é essencial para compreender a composição de grupos como os bolsonaristas, como o bolsonarismo, né? E veja só essa notícia no jornal o Globo de hoje. Bolsonaristas ainda veem perseguição e duvidam de melhora na economia, diz a pesquisa. Veja que ninguém mais duvida, os banqueiros não duvidam, os países estrangeiros que estão destinando investimentos para o Brasil, as agências de classificação de risco, ninguém mais duvida, a mídia não duvida, mas aqui os bolsonaristas negam e negam. Estudos qualitativos do IESP, UERJ e INCT com eleitores de Bolsonaro sinalizam dificuldades de comunicação do governo mesmo com moderados. Mas, na verdade, aqui essa matéria fala do efeito Teflon, que eles não acreditam em nada que aparece sobre o Bolsonaro, os bolsonaristas, não é? Também um professor da UERJ, João Feres, acrescenta que os hábitos de consumo de informação são centrais. Os bolsonaristas, os mais radicais, não se informam pela grande mídia, eles se informam só entre eles ali, nos sites bolsonaristas, nos blogs e sobretudo pelo WhatsApp. Entre os bolsonaristas monitorados pelo estudo, foram raros os tópicos que geraram, em 2023, manifestações de apoio às ações de Lula. Alguns casos foram, por exemplo, a repatriação de brasileiros em meio ao conflito entre Israel e o Hamas e a iniciativa de pautar na ONU uma trégua humanitária. Os bolsonaristas não queriam essa trégua humanitária para pararem de matar crianças lá na Palestina e queriam que a guerra continuasse. E quando o Lula pediu a trégua, eles ficaram furiosos. E aí também é o seguinte: uma das perguntas feitas pelos pesquisadores reforça o desafio. Mesmo dados positivos, como a queda do desemprego, não geram reação positiva, a desconfiança em relação aos dados apresentados. Para mim é mais uma propaganda enganosa. Sinceramente, tudo que vem desse governo não dá mais para acreditar. O que vejo é o aumento de pessoas pedindo dinheiro ou comida nas ruas, comentou um analista de TI do grupo Convicto, ao ser questionado sobre o assunto no início do mês. Um motorista de aplicativo de Goiás, do grupo Moderado, concordou.
Eu não acredito também nessas informações. Esse governo foi muita gente ficar desempregada aqui. Outro alerta é que o sentimento anti-instituições segue com adesão que ameaça a democracia, não é? E você veja que esse movimento radical dos bolsonaristas, que não querem acreditar nem nos olhos deles, não é? Eles não acreditam nem nos banqueiros, nem naqueles grupos, como por exemplo dos banqueiros brasileiros que estavam todos com o Bolsonaro e que atacavam o Lula, o PT, furiosamente. Não é? Nem neles, quando eles falam que tudo está melhorando, eles negam. Todos nós temos visto, é só saber fazer cálculo, não é? Você vai ao supermercado, você vê que o preço da carne despencou, o preço de muita coisa está caindo, não é? Tem mais emprego, os números são inequívocos, você viu as matérias do mercado financeiro, que não pode ser acusado de ser petista. Mesmo assim, os bolsonaristas se negam a acreditar e ficam irritados quando você diz a eles que as coisas estão melhorando, porque eles diziam que tudo ia piorar, que iam implantar o comunismo e não sei o quê. Então eles não têm essa estrutura emocional e intelectual e psicológica para aceitar que a realidade os contraria. Movimento radical bolsonarista tem traços de seita, avalia Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. Ele analisa o estado permanente de guerra de apoiadores de Bolsonaro e avalia que esse fenômeno é típico de uma seita, assim entendido a organização de um grupo contra um meio que considera hostil ou descrente. Então, seitas, por exemplo, fazem coisas, como no caso daquele reverendo Moon, que disse que todos os seus seguidores tinham que se suicidar para ir para um plano melhor, para um planeta distante, onde tudo seria maravilhoso, e as pessoas foram lá e se mataram. Veja, essa cena aqui do bolsonarismo, ela ilustra fantasticamente bem o que é que acontece com essa parcela da população, e rir disso é uma loucura. Não se deve rir disso, deve se preocupar, a gente deve se preocupar com isso, porque essas pessoas, minha amiga, meu amigo, são um risco para elas mesmas e para a sociedade brasileira. Você vê aqui a situação mental dessas pessoas, que não são poucas, são milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e continuam acreditando nas loucuras que ele fala. Ele vai lá e diz que os preços estão aumentando, mesmo com todos os dados mostrando que os preços estão caindo. Essas pessoas não querem acreditar, elas se recusam a acreditar, e não é por maldade, não é por nada, é porque estão com problemas mentais muito sérios, e são pessoas que são perigosas, eu repito, para elas mesmas e para os outros. Então é preciso achar um caminho para tratar essas pessoas, e tratar não só essas pessoas, mas tratar esse setor da sociedade que está completamente neurótico, completamente maluco, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.